Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quanto você precisa vender esse mês para não perder dinheiro? Não para lucrar, para cobrir os custos e não sair no negativo. Se você não tem esse número na ponta da língua, você está gerenciando o seu negócio sem um dos indicadores mais importantes que existem. E isso tem consequências sérias, especialmente no mês em que as vendas caem. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre faturamento, lucro, fluxo de caixa e margem. Hoje chegamos a um conceito que une tudo isso. O ponto de equilíbrio é o número mínimo que seu negócio precisa gerar para deixar as contas em dias. Abaixo dele, você está perdendo dinheiro. Acima dele, você começa a lucrar. Simples assim, mas pouquíssimos donos de negócio sabem calcular. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Torres, empresário e investidor. Trabalho com estratégia de negócios e branding. Hoje você vai aprender o que é o ponto de equilíbrio. Como calcular o do seu negócio em poucos minutos. E como usar esse número para tomar decisões mais seguras, especialmente na queda das vendas ou antes de qualquer expansão. Ponto de equilíbrio é o mínimo de vendas que seu negócio precisa atingir para cobrir todos os custos, sem lucro, sem prejuízo. É o 0 a 0 do mês. Para entender isso, precisamos separar dois tipos de custos. Os custos fixos que existem se você vender ou não, aluguel, salário, internet, assinaturas. Esses você paga todo mês, com ou sem cliente. E os custos variáveis, que só aparece quando você vende. Matéria-prima, embalagem, comissão do vendedor, frete. Quanto mais você vende, mais eles sobem. O ponto de equilíbrio é exatamente quando sua receita cobre todos esses custos. A partir daí, cada venda começa a gerar lucro. Veja, pessoal, como é uma coisa simples, mas por falta de procura, de entendimento, a gente acaba dificultando. É só o número que você precisa saber todos os meses que vai ser gasto. Então, se a gente já sabe que esse número vai existir no final do mês, a gente pode se preparar para alcançar ele, alcançar esse número de ponto de equilíbrio para poder começar a lucrar. É uma conta simples que poucas pessoas fazem e acabam deixando num acaso, esperando que um mês, aquele mês venha, pague todas as contas e ele possa tirar lucro. Ela acaba se acostumando só com o lucro, não se acostuma que pode vir dias difíceis e nesses dias difíceis as vendas não serão tão altas e ela vai precisar de dinheiro para suprir aquele mês que as vendas foram baixas. Porque essas contas, como a gente falou aqui, virão todos os meses. Todos os meses você vai ter esse gasto. E uma vez sabendo disso, a gente pode se programar. Quando chegar um mês que teve uma boa venda, um bom lucro, a gente vai separar uma parte desse lucro, guardar para se prevenir desses dias difíceis. Como eu já disse aqui em diversos outros vídeos, isso vai sempre acontecer porque a economia é cíclica, os mercados de negócios são cíclicos, são de altos e baixos. Então, a gente, para ter sucesso nesse segmento, nessa trajetória, nesse negócio, a gente precisa se programar e estar preparado para ele. É como ir para uma batalha, como ir para uma guerra.
Você não vai para uma guerra sem se preparar, sem as armas, sem as defesas para poder se defender. Então a gente tem que saber qual é o ponto de equilíbrio do nosso negócio e ver quanto a gente vende por mês para calcular o lucro. Porque a partir daí a gente vai saber se o negócio vale a pena ou não. Porque se ele não consegue mês após mês a pagar pelo menos o ponto de equilíbrio, quer dizer que é um negócio que não vai trazer retornos nem lucros para nós. Então a gente só vai perder tempo em uma coisa que não tem solução, uma coisa que não vale a pena. E o pior, a gente vai acabar gastando dinheiro, perdendo dinheiro sem ter a perspectiva de melhora por algo que não valia a pena desde o começo. Então, a importância da gente entender como funciona e como aplicar o ponto de equilíbrio. Certo, Ricardo? Mas como calcular o ponto de equilíbrio? A fórmula é direta. Ponto de equilíbrio em valor é igual aos seus custos fixos dividido pela sua margem de contribuição. Margem de contribuição é tudo aquilo que sobra nas vendas depois de pagar os custos variáveis. Se você vende um produto por R$100 e o custo variável dele é 40, sua margem de contribuição é R$60 ou 60%. Então, se seus custos mensais são R$6.000, você divide 6.000 por 60% e chega em R$10.000. Esse é o ponto de equilíbrio. Você precisa faturar R$10.000 por mês antes de começar a ter lucro em qualquer coisa. Qualquer real abaixo disso é prejuízo. Qualquer real acima é lucro. Agora você tem uma meta mínima real e não achismo. Vamos ao exemplo do Marcos. Vamos ver na prática. Marcos tem uma pequena loja de suplementos. Custos fixos dele: aluguel R$3.000, funcionários R$2.000, sistema e outros R$500, total fixo R$5.500 por mês. Ele vende suplementos com margem de contribuição de 55% por mês. Aplica a fórmula: 5.500 dividido por 55%. O ponto de equilíbrio dele é de R$10.000. Ou seja, o Marcos precisa vender R$10.000 por mês apenas para não perder dinheiro. Em janeiro, ele faturou R$8.500. Parecia razoável, mas estava R$1.500 abaixo do equilíbrio. Prejuízo certo. Com esse número em mãos, o Marcos parou de olhar apenas para o faturamento e começou a se perguntar: estou acima ou abaixo do meu ponto de equilíbrio esse mês? Essa pergunta mudou a forma como ele gerencia o seu negócio. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like. Me ajuda a entender se estou no caminho certo. E se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Agora, Ricardo, como usar esse número nas decisões? Calcular o ponto de equilíbrio é importante, mas saber usá-lo é o que faz diferença de verdade. Antes de contratar alguém, calcule o ponto de equilíbrio com um novo salário. O quanto você precisa vender a mais para calcular esse custo. Se a resposta for viável, contrate. Se não for, aguarde. Antes de dar desconto, entenda como isso afeta sua margem de contribuição.
Um desconto de 10% pode parecer pequeno, mas ele eleva seu ponto de equilíbrio e exige mais vendas para cobrir os custos. Em meses fracos, o ponto de equilíbrio te diz exatamente o quanto falta. Você consegue concentrar esforços, criar uma promoção pontual ou cortar um custo temporário com clareza e não com desespero. Então, pessoal, conteúdo muito importante aqui para o pessoal que está preocupado com o seu negócio, com a geração de lucro, em saber quanto precisa gastar por mês para não perder dinheiro. São esses administradores de empresas que realmente têm sucesso, porque eles sabem o que precisa ser feito, não em achismo, mas em números, para poder alcançar, trabalhar e cobrir as metas e deixar tudo resolvido, tudo pago, tudo com lucro, ou então reduzir as metas para poder entrar num ponto de equilíbrio que a empresa consegue naquele mês. Veja bem, como é importante você entender isso, porque vai ter meses que você vai precisar diminuir os custos, diminuir as operações para poder se manter num ponto de equilíbrio. E outros meses você vai ultrapassar esse ponto de equilíbrio, vai ter muito mais lucro. E nesses dias, os lucros poderão ser suficiente para custear a sua margem a sua margem e o ponto de equilíbrio, né, que estamos falando aqui, durante muito tempo. Por isso é importante você sobreviver. Porque você sobrevivendo é mais tempo que você tem de chegar nesse dia que os lucros vão trazer o resultado que você quer. Mas tudo isso também depende principalmente da estratégia. Você precisa fazer uma análise no mercado, precisa estudar os seus concorrentes, os seus clientes, que é para eles que você fazem o serviço ou o produto, saber quais são as suas necessidades, suas verdadeiras necessidades, quais benefícios os produtos trazem para aquelas pessoas e assim poder ficar na mente das pessoas sempre que elas precisarem de uma solução, precisarem daquele produto e poder contar com você, com a sua empresa. Então é todo um conjunto de coisas para que tudo dê certo. Uma frase que eu gosto muito é que empresas e negócios são um organismo vivo. E você precisa estar cuidando dele. Às vezes esse organismo fica doente. A gente precisa dar remédio para poder ele se recuperar melhor, mais rápido. E depois que ele estiver recuperado e saudável, ele poder trabalhar muito tempo para poder trazer esses retornos que a gente vai deixar guardado, se preparando para quando acontecer novamente uma doença e poder restabelecer o mais rápido possível. Espero que vocês tenham entendido essa analogia que eu fiz aqui com os negócios e o organismo vivo. Então, a partir de hoje, eu espero que vocês entendam a importância de calcular o ponto de equilíbrio, saber sua margem de contribuição para poder saber o número certo do que precisa vender, do quanto precisa vender e quanto de retorno precisa ter. Então, dito isso, foi um vídeo bastante importante, principalmente para quem tem negócio que não consegue ter esse número em mente, né, que acha que é muito difícil, acaba transferindo tudo para um contador, outras pessoas nem ligam para isso. Então, a partir de hoje, vocês têm a importância de fazer pelo menos este cálculo para saber como está sua empresa, como está funcionando ela e, a partir disso, como a gente mostrou aqui, tomar decisões melhores para o bem da empresa, dos funcionários, do pessoal que lhe ajuda, dos seus stockholders, os contribuintes que te ajudam a fazer a empresa funcionar, que te disponibilizam matéria-prima, serviços e outras coisas. Então, a importância da gente saber o ponto de equilíbrio para começar a ter lucro no nosso negócio e com isso faturar mais e mais e com certeza ter muito mais lucro.
Agora você tem 4 ferramentas fundamentais. Sabe a diferença entre faturamento e lucro? Entende o fluxo de caixa? Conhece a sua margem e sabe calcular o ponto de equilíbrio. Isso já coloca você à frente dos pequenos empreendedores do Brasil. Se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo, sempre direto ao ponto. No próximo episódio eu vou falar sobre reduzir o preço para competir é um erro estratégico. E o que fazer no lugar disso? Se você quiser aplicar tudo isso com acompanhamento profissional, eu trabalho com estratégia de negócios e branding para pequenos negócios. O link está na bio. Te vejo no próximo episódio. Valeu, pessoal!